Você já imaginou se a Arca de Noé realmente fosse encontrada? Hoje, vamos explorar uma das descobertas mais incríveis que pode mudar tudo o que sabemos sobre essa história bíblica. Prepare-se para uma jornada cheia de mistério e revelações surpreendentes. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Inteligência Natural. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações e curtir esse vídeo. E claro, queremos também saber a sua opinião. Então comenta aqui embaixo. O que você acha sobre a possibilidade de encontrarmos a verdadeira Arca de Noé? A Bíblia nos conta que após o dilúvio, a arca repousou no 7º mês sobre as montanhas de Ararat. Esse é o ponto de partida da nossa história. Roman, um arqueólogo amador, dedicou anos de sua vida para comprovar os relatos bíblicos. E depois de muita pesquisa, ele fez uma das maiores descobertas arqueológicas da história, exatamente nas montanhas de Ararat. Mas, antes de revelarmos o que ele encontrou, vamos voltar um pouco no tempo, até o ano de 1948. 1948 foi um ano extremamente significativo para as profecias bíblicas. Foi neste ano que a terra de Israel foi declarada um estado independente, reconhecido mundialmente como uma nação. Esse evento representou um grande avanço para o povo escolhido por Deus. No entanto, esse não foi o único acontecimento marcante daquele ano. Ainda em 1948, os habitantes de uma vila próximo às montanhas de Ararat, no leste da Turquia, relataram que um terremoto havia movimentado as montanhas, revelando uma silhueta muito semelhante a uma embarcação de grande porte. Além disso, alguns moradores afirmaram ter visto luzes estranhas sobre o local, no momento em que o objeto foi exposto. Esses eventos, embora extraordinários, não repercutiram na mídia na época. Foi somente em 1959 que a atenção no mundo se voltou para Ararat. Um piloto turco chamado Durupinar tirou fotos aéreas das montanhas para o Instituto Geodésico da Turquia. Uma dessas fotos capturou a imagem de um objeto com a forma de um barco. Ao ver essas imagens, o Dr. Arthur Brandenberger, um especialista em fotogrametria histórica da Universidade Estadual de Ohio, declarou: "Não tenho dúvida de que este objeto é um barco. Em toda a minha carreira eu nunca vi algo assim em uma fotografia aérea." Então, em 1960, uma equipe da revista Life dos Estados Unidos realizou uma expedição de um dia e meio, mais ou menos, no local. Eles conduziram alguns testes científicos e, ao utilizarem dinamite em um dos lados da estrutura, revelaram madeiras petrificadas. Mas a conclusão deles foi que não havia nada de interesse arqueológico significativo ali. A única informação relevante era que a estrutura parecia ter sido feita pelo homem e não era uma formação natural da Terra. Em 1960, após essa expedição da revista Life, a única coisa que restou foi uma publicação com um título chamativo: A Arca de Noé, juntamente com a fotografia aérea tirada. Esses pesquisadores nunca imaginaram que a revista chegaria até Ron Wyatt, despertando nele a necessidade de realizar suas próprias investigações, para descobrir de forma definitiva se aquilo era ou não a Arca de Noé. Mas quem era Ron Wyatt? Bom, ele foi um americano aventureiro, conhecido por ser um cristão fervoroso e apaixonado por provar que as histórias da Bíblia eram completamente reais. Ao longo de sua vida, Ron fez várias descobertas relacionadas às escrituras, mas essa seria considerada a sua maior conquista. Após ler o artigo publicado na revista Life sobre a expedição, Ron ficou curioso e decidiu visitar o local em 1977, acompanhado por seus 2 filhos adolescentes. Eles não sabiam por onde começar a procurar na vasta área e só tinham 3 dias na região. Então, Ron e seus filhos começaram a orar para que o táxi parasse misteriosamente nos lugares onde eles precisavam procurar. E acredite ou não, foi exatamente o que aconteceu. O táxi parou no meio do caminho, sem nenhuma explicação. E quando saíram do carro, eles encontraram uma estranha pedra perfurada com inscrições. Sem entender o que estava acontecendo, Ron e sua equipe continuaram a sua viagem, mas a cada trecho o carro parava novamente
e outra pedra semelhante aparecia. Seria só uma coincidência? Essas pedras são conhecidas como âncoras de pedra e serviriam exatamente como contrapesos em uma embarcação. As âncoras de pedra encontradas por Ron e seus filhos pareciam estar alinhadas em direção a um local onde a silhueta de um barco havia sido observada, como se elas tivessem se soltado ao encalhar. E isso chamou muita atenção de Ron. Ele decidiu que as investigações deveriam continuar para descobrir se poderia realmente ser a Arca de Noé. Mas Ron não pôde prosseguir imediatamente, porque ele tinha alguns compromissos familiares em seu país de origem. Então ele saiu dali prometendo a si mesmo que voltaria para continuar o que havia começado. Em agosto de 1979, outro terremoto ocorreu, revelando silhuetas que pareciam ser as paredes da arca. Quando Ron viu aquilo, teve certeza que aquele objeto se parecia exatamente como um navio encalhado. Aproveitando os avanços da ciência e os novos instrumentos disponíveis, Ron decidiu continuar com a expedição para confirmar essa hipótese. Ele preparou suas coisas e voltou para a Turquia, marcando uma das 24 viagens que faria ao local. Mas havia algo que não fazia sentido para os estudiosos: as dimensões e medidas da arca. A Bíblia diz que a arca tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Convertendo 300 côvados hebraicos para metros, nós obtemos aproximadamente 135 metros. Mas a extensão da arca, medida nos restos fósseis com formato de barco nos montes de Ararat, foi calculada em cerca de 157 metros de comprimento. Em outras palavras, a arca era cerca de 20% maior do que o descrito na Bíblia. Este fato era um dos argumentos mais fortes para que essa fosse realmente a Arca de Noé. Mas Ron estava convencido de que aquela era a Arca do Dilúvio. Ao refletir sobre isso, Ron lembrou de um fato histórico que muitos ignoraram: o autor de Gênesis. Moisés, o autor, foi criado e educado pelos egípcios. Teria sentido pensar que Moisés conhecia a medida dos côvados egípcios e não dos côvados hebraicos. Fazendo a conversão novamente, 300 côvados egípcios equivalem a aproximadamente 157 metros, que é exatamente a medida dessa estrutura em forma de barco no Monte Ararat. As dúvidas começaram a se dissipar e Ron estava cada vez mais convencido de que havia encontrado a verdadeira Arca de Noé. As pesquisas continuaram e a equipe de Ron usou um gerador de frequência molecular para escanear o local, revelando um padrão peculiar de linhas de ferro abaixo do solo. Eles então passaram fitas ao longo dessas linhas, e a forma final das fitas era exatamente a de um grande navio com as mesmas medidas de largura e comprimento descritas na Bíblia. A forma final era inconfundível, um desenho perfeito de um barco. Se olharmos a foto, qualquer criança pensaria e saberia que se trata do desenho de um barco. Mas as descobertas não pararam por aí. Após essa descoberta incrível, um físico enviou amostras ao laboratório para análise, e os testes confirmaram que o metal encontrado nas fitas era, de fato, ferro. Com a largura e o comprimento confirmados, restava apenas uma questão: a profundidade. Para resolver isso, a equipe utilizou um radar de penetração para investigar o que estava oculto no solo. O radar revelou que o navio possuía 3 decks. Os 2 superiores haviam desmoronado, deixando a estrutura inferior intacta. Isso nos dá um total de 3 decks, exatamente como está descrito na Bíblia. O primeiro deck contava com 144 quartos, um número bastante impressionante. Podemos imaginar que foi projetado para abrigar muitos animais e outras criaturas, certo? Além dos quartos, descobriram paredes, cavidades, uma porta perto da frente, rampas e grandes cisternas próximos à proa. Mas não parou aí ainda. Os pesquisadores continuaram usando 4 tipos diferentes de detectores de metais, o que levou à descoberta de muitos rebites de metal. Esses rebites foram analisados e, para surpresa de todos, os resultados mostraram que não eram formações naturais, mas sim criados pelo homem. Isso reforçou ainda mais a ideia de que a estrutura poderia ser realmente
a Arca de Noé. Os resultados indicaram claramente que eram fabricados. Além disso, os testes revelaram uma pequena quantidade de titânio, um elemento produzido também por seres humanos. Um dos achados mais significativos ocorreu quando Ron Wyatt e sua equipe, trabalhando sob a supervisão de autoridades turcas, descobriram um objeto oculto sob a superfície. Esse objeto era um pedaço de madeira da cobertura, um fragmento perfeito para ser analisado e verificar sua autenticidade. Foi então realizado um teste de carbono que revelou um nível extremamente alto, indicando que o pedaço de madeira pertencia a uma árvore muito antiga, petrificada ao longo do tempo. Ron Wyatt conseguiu exibir essa madeira na televisão durante uma entrevista na CNN. A descoberta da possível Arca de Noé foi divulgada em alguns programas de TV nos Estados Unidos, mas, infelizmente, não recebeu a atenção que merecia. O governo turco oficialmente reconheceu esse local como Parque Nacional da Arca de Noé, afirmando que ali estão os restos da lendária embarcação. Ao viajar para o leste da Turquia hoje, você encontrará inúmeras placas que orgulhosamente indicam o local como sendo a própria Arca do Dilúvio. A história da Arca de Noé é uma das mais conhecidas e debatidas da Bíblia. Para alguns, é uma narrativa que simboliza o julgamento e a misericórdia divina, enquanto para outros é uma evidência histórica de um dilúvio global. Essa descoberta desafia nossas percepções e nos convida a revisitar as páginas da Bíblia com uma nova perspectiva, buscando um equilíbrio entre fé e razão. Como essa revelação impactou sua visão da história da humanidade na Bíblia? Compartilhe aqui com a gente a sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo e está ansioso por mais conteúdo como esse, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. E não se esqueça também de conferir o nosso segundo canal, Mergulhe em Deus. O link está na descrição desse vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!